de algum representante que já protocolou, mas você pode, sim, manifestar se você apoia ou não essa iniciativa. Beleza? Então, aqui nós temos, por exemplo, deixa eu clicar aqui na consulta pública. Atualmente, 6.409 proposições receberam votos. Eu sou de humanas, eu não vou pronunciar aqueles números todos que eu posso errar. É uma enorme probabilidade que isso aconteça, gente. De humanas. Mas, assim, temos ali, institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Temos também, concede isenção do imposto de renda sobre a remuneração de professores nas condições que estabelece. E temos também, altera a lei número 11.105, de 24... Bem aquele clima de mistério, que daí você não sabe o que é, você vai clicar. Não, marketing é tudo. Espera aí, eu vou clicar mesmo, sou bem dessas. Espera aí, deixa eu entender o que está acontecendo. Altera a lei da biossegurança para liberar os produtores... Olha, complexo. Complexo porque não é minha área e não manjo. Produtores de alimentos de informar ao consumidor sobre a presença de componentes transgênicos quando esta se der em porcentagem inferior a 1% da composição total do produto alimentício. Ok? Não sei quem entendeu, mas fica o registro aí. Se você apoia essa proposição, sim ou não. Beleza? Pessoal, tem um outro portal que ele só fica nativo, eu sempre testo porque eu tenho esperanças, que é o Repolítica. Vocês já ouviram falar? No Repolítica? Deixa eu ver se está... não está no ar agora. Deixa eu só testar. Não está no ar, tudo bem. Na bad, mas a gente supera. O Repolítica ele é um portal que fica à disposição um mês, 2 meses antes das eleições. Ele conta com um quiz, que são 27 perguntas, que são feitas para você refletir em quem te representaria melhor. No Senado, na Câmara, na Assembleia, em todos os poderes. Então, menos no Judiciário, evidente, porque não há quem os fiscalize. E fica aqui a crítica. Mas acontece que o Repolítica ele traz essas perguntas e ele consulta cada representante político sobre as suas respostas. São temas mais variados, desde a descriminalização do aborto, a legalização da maconha, vários temas. Em 27 perguntas, esses temas são contemplados, todos os representantes são convidados a respondê-los, e você, na condição de cidadão que está tentando filtrar, tentando escolher um representante político para a próxima eleição, você faz essas mesmas perguntas e, no final, recebe um filtro de quem te representa nessas causas. Claro, é muito amplo. Oi? Certo. Quem representa é qmrepresenta.com.br. Talvez ele possa ter mudado, não sei se é o mesmo, Será? tá? Ai, seria meu sonho de princesa não monárquica, porque eu amo aquele site. Será? Não sei. Parecido, amiga. Então, parecido. Não mas eu já encontrei gostei. ele semana passada e tinha a mesma didática que tu comentou desse último agora, né, que não estava pegando. Só, e aí ele faz a mesma coisa, na verdade, tu colocas as tuas opiniões, o teu perfil, enfim, ele faz um comparativo com partidos e com pessoas políticas, né, no caso, com políticos, para ver mais ou menos com quem tu se assemelha no pensamento. Adorei, muito bom. Então já fica a dica, gente. Qual é o teu nome mesmo, querida? Mônica. Mônica, brigadão. Mônica, já fica mais um portal aqui para a gente dar uma desbravada, que eu depois quero conhecer melhor. Mas interessantíssimo, gostei muito, já quero aderir para a minha vida. Então, quem representa, mas só a letra Q, mrepresenta.com.br. Vocês conseguiram pegar todos os nomes dos portais? Ficou alguma dúvida sobre como buscá-los? Alguns têm possibilidade de aplicativo, outro acesso apenas por navegador, site e afins. Mas acredito que todos têm uma união de causas, né? Cada um com seus propósitos, cada um com as suas atuações, onde o objetivo mesmo é nos aproximar da política, que, por vezes, assume essa postura de um assunto tão complexo que afasta a população por conta da complexidade. Volta e meia, somos subestimados justamente porque um processo educativo foi pensado em manter as grandes massas alienadas. E isso é um grande problema, né? Porque quanto mais alienados estivermos, mais submissos estaremos a tudo que nos for imposto dos grandes poderes. Mas a gente está aí para justamente reverter esse quadro. Sabemos que algumas coisas, num presente momento, de uma forma imediatista, não são alcançáveis, mas a gente sabe da importância de um trabalho de base
e da repercussão que um trabalho de base bem feito, bem consciente, levando em considerações critérios como a empatia, como o bom senso, como a coerência, como o respeito, dentre outros que a gente poderia elencar aqui, a gente sabe que esse pacote sempre vai fazer toda a diferença. Temos frutos disso nos resgates históricos, sabemos quem derramou sangue por nós, e digo num contexto histórico, né? Digo quem realmente lutou com todas as forças que tinha, as poucas que tinha, mas que conseguiu reverter quadros importantes para hoje gozarmos de uma democracia, por exemplo. Então, pessoal, de uma maneira muito breve, eu queria só propor um áudio curto. Ele tem 59 segundos, percebam, é muito tranquilo. Eu só vou pedir, é possível apagar as luzes, gente? Aquelas bem ousadas. Tem como? Podemos apagar as luzes? Por um momento? Tá. Amigo, para eu apagar o telão aqui, gente de humanas, como é que eu faço? Só desconectar? Tá. E, na sequência, a gente conclui e abre para perguntas ou ponderações que quiserem fazer. Beleza, pessoal? Isso. Apagar as luzes e... também, se puder o telão, se não puder também, a gente supera. Numa boa. Adorei. Oi? Não, não é vídeo. É apenas áudio. Por isso, beleza. Pode ser? Isso, se possível. Se possível. Adorei. Nossa. Outro sonho de princesa não monárquica. Vamos lá. Se não puder o telão, não tem problema, querido. Vamos com o telão assim mesmo. O propósito era só a gente parar. Beleza. Não tem problema, querido. Podemos deixar o telão numa boa. Pronto, bom. Obrigada, querido. Posso começar, pessoal? Hoje saí do banho e a luz piscou. Vi na janela uma chuva. Lembrei da TV queimada, mas mal sabia que o Rio de Janeiro chorava. Mais uma mulher assassina. Não apenas uma mulher, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o Rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros em sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente. Só uma luz já está legal, eu acho. Eu tinha feito uma fala inicial, antes da dinâmica, e antes de trazer as nossas propostas para a formação de hoje, que girava em torno de alguns recados, alguns alertas sobre a conjuntura atual que vivemos. E, quando a gente toca nesses assuntos mais sensíveis, por todo um cenário sombrio e que a gente vem enfrentando, nos mais diferentes aspectos, fica o convite a todos nós a considerarmos uma experiência como a dessa semana, que todos vocês vivenciaram, como um empurrão mesmo. Uma maneira da gente se posicionar, uma maneira da gente reivindicar por todos nós, por todos os outros, porque a gente cobra com muita dignidade, muito coerente, a gente cobrar de representantes políticos uma atuação digna, né? Uma atuação que faça jus a todos os votos elencados e a toda a nossa esperança depositada na condição de eleitor. Então, às vezes a gente também se cobra numa condição profissional ou num papel como o meu agora, que a gente tem que fazer uma frase de efeito para terminar uma palestra, a gente tem que fazer algum rebuliço que
que dê uma moral da história. Mas a grande verdade é que eu, particularmente, não tenho nenhuma moral da história para apresentar, eu não tenho nenhuma frase de efeito para encerrar, porque a vida é isso, né? A gente passa por tantas coisas que não tem um the end no final, não tem um game over, não tem uma ideia assim de acabou, encerrou, vamos para a próxima. Tem muitas coisas que nos acompanham, muitas coisas que a gente não consegue abdicar. Tem, sim, dificuldades que estão ali presentes no nosso dia a dia, e tem outras que não são nossas, mas que nos atingem, como a colega bem pontuou. Então, eu espero que o estágio visita como um todo, esse encerramento pela manhã, simbolize um processo de reflexão permanente, que a gente não saia daqui com uma verdade absoluta, com uma receita de bolo, com uma fórmula química, para a gente sair aplicando no rolê da vida. Não. Mas que a gente realmente se proponha a pensar em alternativas, em soluções que não sejam individualistas, muito pelo contrário, para que a gente possa, de fato, alcançar essa sociedade mais justa, menos desigual e que acolha a todos e a todas. Beleza? Fica o meu agradecimento a vocês pela oportunidade que me foi concedida e queria abrir para perguntas, observações, críticas, conselhos da vida. Estamos aí para isso. Alguém gostaria de se manifestar? Obrigada mesmo, gente. Valeu. Obrigada mesmo. Fico bem feliz. O microfone está aí? Ah, tá. Beleza. Podemos... Ó, nossa querida. Isso. Não, eu só queria fazer uma parabenização, porque eu gosto muito da dinâmica que você fez no início da sua fala, né, no início da palestra, porque é uma forma de você conhecer melhor as pessoas, né? A gente está aqui desde segunda-feira, né? Hoje já é o último dia de evento e acho que naqueles poucos minutos ali a gente teve uma boa noção de quem cada um é, de onde cada um veio e quais são as bandeiras que cada um carrega, né? Então, eu acho que é um processo legal de apresentação, que a gente tem uns dos outros, olhar como o gráfico ficou no final, olhar o desenho que a gente forma e ver o quão diversas são as pessoas que estão aqui dentro. Eu achei muito interessante você ter trazido, achei brilhante a ideia de colocar dentro do estágio de visita essa dinâmica. Parabéns. Muito obrigada, querida. Obrigada mesmo. Tu és estudante de Ciências Políticas, né? Isso. Eu ouvi a tua fala anteriormente em relação à atuação profissional. Também é um curso que eu tenho grande paixão. Se depois a gente puder fazer algumas trocas de atuação profissional... Vamos fazer um chat privado aqui mesmo. Vamos fazer... E ficar com os microfones aqui, né? Aquelas, gente, vocês fiquem à vontade. Público. Eu acho bom. Aquelas, né? Bem migas, tá certo. Depois a gente faz essa troca. Mais alguém, gente? Pode passar o microfone para ela? Estamos de horário. Seguindo a fala da Maria, achei muito incrível a dinâmica, eu já conhecia ela. Mas eu acho que isso vem, como ela falou, para a gente conhecer, e não só conhecer, mas talvez quebrar um conceito que a gente cria de uma pessoa só por olhar para ela. A gente conviveu todos esses dias aqui e a gente acaba criando uma ideia de aquela pessoa deve ter talvez uma vida assim ou uma vida diferente, e você faz uma dinâmica dessa e você descobre que a vida dela foi completamente diferente daquilo que você imaginava. Isso. E eu acho interessante porque a gente acaba se colocando um pouco mais no lugar do outro e pensando um pouco mais na outra pessoa. Por mais que a gente já estava aqui convivendo, a gente conhece, a gente vê a realidade da pessoa, a gente se coloca no lugar dela, e eu achei bem forte. Legal. Obrigada mesmo. Vim participar da palestra da Melissa, que é uma pessoa que eu acompanho a trajetória e admiro, naquela dinâmica de se reconhecer também, né? Não, sim, vocês se conhecem, estão convivendo, então esse ponto de vista de vocês é interessante. Mas no meu caso também de se reconhecer dentro desse lugar, né? De olhar para si mesmo e de não ter as respostas prontas, né? Antes de a gente ir para lá, a Melissa estava falando
justamente de a gente não responder com palavras e a gente dar um passo para frente, um passo para trás. E eu acho que a gente está precisando mesmo não ter respostas antes das perguntas, né? De a gente ouvir e aí refletir a respeito de tudo que a gente está ouvindo, né? Obrigada, Bruno. Eu estava comentando com a Carla aqui ao lado que quando a gente olha para as pessoas, a gente acha que ela nasceu ali, né? Então, você conhece uma pessoa, tem a Melissa, eu acabei de vê-la, e você acha que ela sempre foi assim. Então, a trajetória dessas pessoas e de todas elas, tanto no meio político como pessoal, nós não conhecemos. A gente pré-julga a pessoa por aquilo que a gente vê naquele momento. Nós não nascemos onde estamos, todos nós temos uma trajetória para chegar onde chegamos. E isso é bem bacana. E a história da gente também, necessariamente, não é contada pelo brasão da família, né? Não. Nós somos individuais. É verdade. Né? Cada história da gente tem as suas particularidades, né? Apesar de a gente ter sobrenomes, né? Geralmente, quando nos apresentam como esposa de alguém, irmã de alguém, filho de alguém. Então, acabam nos deixando... E da origem lá. Isso, acabam nos deixando a nossa trajetória um pouco separada. Obrigada. Obrigado também. Obrigada também pelas contribuições, gente. É interessante esse tipo de fala que justamente traz algumas palavras como julgamento, como preconceito, como uma interpretação que às vezes a gente faz sem tanto embasamento. Isso é muito comum. A gente dialoga volta e meia nas redes sociais sobre a interpretação de texto, que tanto falta, mas também é cabível o recorte que nem todos têm os mesmos acessos que temos, alguns até os têm, mas por alguma razão relacionada à criação, ao caráter, à sua ideologia, seja o que for, nem sempre o sinônimo de você ter acesso às melhores condições vai te tornar um cidadão brilhante, humano e sensível. Nem sempre. Mas esses recortes, até pensando de onde a gente parte, né, da gente se conhecer só agora, e eu fico com essa imagem sua. Isso me traz algumas lembranças na condição de educadora, quando a gente tem essa ideia da escola regular, que você tem que atribuir uma nota ao aluno, né? Você tem que aprová-lo. Isso, para mim, é tudo muito forte. Então, por vezes, eu era cobrada sobre um rendimento escolar de um determinado aluno. Mas aquele determinado aluno, por exemplo, eu trabalhei com a lei da aprendizagem, com jovens aprendizes. Então, meus alunos de 14 a 24 anos eram a faixa etária com que eu trabalhava. E, por vezes, se cobrava rendimento escolar de um aluno que foi para a aula com a barriga roncando e não tinha o que comer, e ele realmente ficava inquieto na minha aula, mas por uma razão muitíssimo forte. Por vezes se cobrava também um rendimento escolar de uma aluna que todo mundo falava que não sabe qual era o problema de aprendizado dela, que ela não conseguia atinar as coisas, não conseguia fazer as atividades, mas ela estava sofrendo abusos pelo padrasto. Sabe? Eu tinha alunos ali que queriam passar num processo seletivo para uma empresa e você perguntava o porquê. É porque ele queria botar carne em casa. Ia ser uma novidade total para a família dele. Então, às vezes, a gente só fica naquela coisa, mas e as tuas notas, mas e o teu emprego? A nossa sociedade nos cobra muito sermos bem-sucedidos, né? Ignoram se você é feliz, realizado, o que for com as suas escolhas. Eles nos cobram sermos bem-sucedidos, com emprego X, com salário Y, e aí é que a gente tem que realmente questionar tudo isso. Acho que é um verbo importante para experiências como essas, questionar. Quando a gente se questiona sobre alguns processos e etapas, a gente vai desconstruindo muito do senso comum que já nos foi colocado desde o princípio, e a gente consegue evoluir em cima desse paradigma. Alguns dos portais de transparência que a gente pode acessar, por exemplo, dizem respeito aos salários, à remuneração dos servidores, né? Isso é possível de acessar no Google, com 2 cliques, a gente consegue compreender que os salários dos deputados estaduais dessa casa, né, dizem respeito a R$ 25.322,25, mais auxílio moradia de R$ 4.377,73. Não estou... para quem é de humanas, foi uma evolução.
assim, pessoal, o que acontece? Eu trouxe essa informação para vocês. Eu não disse nem que isso é certo, e nem que isso é errado, e nem que isso é bonito, que isso é feio, que isso é positivo, que isso é negativo. Mas eu também quero trazer a contrapartida que hoje o piso salarial de um professor de educação infantil do Estado ganha 1.900. Então, eu volto a dizer, com essas duas informações, eu não concatenei o que está certo e errado e aquilo que a gente deve trazer um comparativo. Mas é importante a gente se questionar, é importante a gente ter acesso a essas informações para fortalecer os nossos argumentos, para entender qual é o nosso papel na sociedade, não necessariamente elencando o que eu concordo ou o que eu não concordo. Nem tudo gira em torno de uma imposição. Pelo contrário, ter a informação é importante, é legítimo. Enquanto tivermos esse privilégio, devemos usá-lo. Fazer uma perguntinha rápida e bem pontual, que a Léa já está com a sacola na mão, a galera já está olhando feio, que quer sair para almoçar. Mas eu acho que é bem rapidinha, assim, né? Você como educadora e como pessoa que está acompanhando o andamento das legislações de educação, né? Eu tenho visto que existe agora um incentivo muito grande, principalmente escolas de ensino médio, né, já na graduação, de você incentivar as pessoas a fazer esse processo de reconhecimento de quem você é, de quais são as suas bandeiras, quais são os seus privilégios, você ter consciência disso e manifestar. Então, de dizer, olha, você é uma criança negra, haja como uma criança negra e se interesse por as questões do seu movimento. Olha, você é uma mulher, procure um grupo de feminismo, ache a sua luta, lute pelos seus direitos. De dizer, olha, vocês são jovens, lutem pelos direitos dos jovens. Umas coisas que antes todo mundo, a gente está aqui, a gente está todo mundo igual, sabe? E a gente não se identificava com os nossos signos, né? Tipo, agora somos nós os universitários, somos nós as mulheres, somos nós os LGBTs. Você está vendo algum reflexo dessa campanha da educação, de fazer as pessoas se identificarem mais, fazer surgir, né? Agora temos autistas. Não, é que agora você tem campanha para a pessoa que é autista, para a mãe que tem uma criança autista, e lá dizer, olha, eu sou uma mãe de autista. Vamos se juntar. Vocês são mãe de autista também? Vamos se juntar e vamos lutar por uma educação para as nossas crianças? Com professores especializados? Sabe, você está tendo essas motivações. Na questão dos autistas, é óbvio que teve reflexos, né? É claro que teve reflexos. Mas nas outras questões, ali nas mais pontuais, questão da educação das crianças carentes, da educação das crianças voltadas para a cultura, você acha que já começou a ter reflexo na legislação isso, ou ainda está aí num... Tá, beleza, só um apanhado. Eu acho que a tua fala traz dois recortes importantes. O primeiro de visibilidade e o segundo de representatividade, né? São compromissos que a gente tem na condição de cidadão, não só como educador, em trazer essas pautas para a sala de aula e para além dos muros da escola também. Existem, sim, algumas políticas públicas, alguns projetos de formação continuada para professores que contemplam esses temas. Mas, numa resposta resumida, a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido, né? Mesmo porque esse ano já passa a vigorar uma proposta de emenda constitucional aprovada no ano passado, que terão os cortes de gastos primários e a educação vai ser fortemente atingida por isso, né? Se antes da parte dos nossos impostos federais migravam 3,3% para a educação, agora a tendência é que reduza muito mais. E fica também a dica para o pessoal dar uma acessada além dos portais, a auditoria da dívida pública, é importantíssimo que saibamos disso, porque quase metade dos nossos impostos federais migram para dívida pública externa que nunca foi auditada, nunca foi transparente e nos causa inúmeras dúvidas e afins, tá certo? Tu querias fazer uma pergunta, querido? Vai lá, daí a gente encerra. Juro, é o último. Tá. Uhum. Tá, beleza. Então, o que a gente faz? Dá um tchau? Só um tchau? Tá bom, beleza. Resumido, gente, agradeço mais uma vez pela oportunidade de fazer parte desse programa e de fazer essa troca, essa divisão com vocês. Espero que seja uma experiência que vá para além dessa formação, que reverbere ainda por muito tempo e que faça sentido e significado a todos nós. Tá certo? Obrigada.